Eu gostaria de convidar os amados a tomarem suas Bíblias para o livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 12. Foi feita a leitura dos versos 12 até o verso 31, para conhecermos o contexto desse texto que iremos considerar. Eu gostaria de ler com os amados a partir do verso 12. E nós leremos até o verso 17. A palavra do Senhor diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Verso 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Soberano Senhor, te damos graças pelo privilégio de servi-lo, te louvamos pela sua palavra, Senhor, diante dos nossos olhos, e imploramos que, além dos nossos olhos, ela alcance o nosso coração. Nos dá, Senhor, sabedoria para entendermos a sua vontade e então vivermos de modo agradável ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de te louvar, de bendizer, de contribuir. Te agradecemos, ó Deus, pela comunhão que podemos desfrutar uns para com os outros. E agora imploramos que o teu Espírito nos ajude a meditarmos e aplicarmos ao coração e então colocarmos em prática aquilo que a sua palavra nos diz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no livro de Corinto, no livro de Coríntios, primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja que tem a marca de uma comunidade problemática. Desde o início desta carta, o apóstolo Paulo apresenta as muitas dificuldades de relacionamento que aquela igreja tinha, e além das dificuldades de relacionamento, a dificuldade de compreender a dinâmica da formação da igreja, esta igreja estava enfrentando. O apóstolo Paulo disse que foi informado, ou recebeu informações, sobre as muitas divisões que havia no seio daquela comunidade. Havia partidos estabelecidos dentro daquela igreja, uns asseverando seguirem Paulo, outros asseverando que pertenciam a Pedro, outros de Apolo, e então a igreja estava dividida com base naquilo que mais se afinavam os grupos, observando o conceito que cada um, como se fossem distintos na mensagem do evangelho que estavam apresentando. Essa igreja tem uma grande dificuldade de entender a dinâmica da formação que Jesus, ou Deus, estabeleceu para o seu povo como igreja do Senhor. Aqueles irmãos estavam sendo tomados por um sentimento de soberba no contexto da igreja de Corinto, pelo fato de uns terem dons que tinham maior evidência do que outros. Alguns desenvolviam ou tinham o privilégio de possuírem dons de caráter evidencial. Falavam em línguas, tinham o dom de curar, e tais dons ficavam em evidência. As pessoas poderiam claramente observá-los. Já outros pareciam, segundo a visão destes, serem menos nobres ou menos dignos, porque não tinham tanta evidência na execução dos dons que haviam recebido. Assim, havia uma soberba no seio daquela comunidade, e o apóstolo Paulo escreve, apontando o erro que eles estão cometendo, destacando primariamente que Deus distribuiu os dons no seio da igreja segundo lhe aprouve. É Deus quem estabelece, é Deus quem capacita,
não segundo o desejo de cada membro individualmente, mas segundo a vontade soberana dele, ele coloca ou ele usa como instrumento na área que ele planeja, segundo o conselho da sua soberana vontade. Essa igreja então precisava entender isto, que todos eram igualmente instrumentos, e que nenhum poderia gloriar-se no exercício do seu dom, porque o que tinha havia recebido, e não alcançado por seu mérito, por seu esforço particular. Por isso o apóstolo Paulo diz: se você recebeu, do que você se gloria? Não podemos nos gloriar de algo que recebemos, porque não foi conquista nossa, é dádiva derramada da parte do nosso Deus. Então eu gostaria de considerar, dentro desse contexto da igreja de Corinto, observar as implicações que nós como igreja precisamos entender. Eu quero falar hoje à noite sobre entendendo a dinâmica da formação da igreja e qual o meu lugar no seio da congregação. Qual o meu lugar na igreja como um discípulo, como um crente? Eu preciso, para saber qual o meu lugar, entender a dinâmica da formação da igreja do Senhor Jesus Cristo, estabelecida por Ele. A palavra do Senhor diz que Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então vamos compreender a dinâmica da formação da igreja do Senhor e então aplicarmos para as nossas vidas. Como igreja, hoje pela manhã nós falamos a importância de pertencermos à igreja desenvolvendo um senso de família. A igreja é chamada nas Escrituras, ou o povo de Deus é chamado nas Escrituras de família de Deus. E então desenvolvermos o cuidado de uns para com os outros, desfrutarmos de um ambiente de comunhão que seja prazeroso, desfrutarmos do compartilhar as necessidades uns dos outros no ambiente da igreja. Então eu preciso perguntar a você: você já entendeu a dinâmica da igreja na formação que ela possui? Deixe-me começar com uma observação bem básica. Igreja não é prédio, igreja é gente. Igreja é gente e não lugar. A igreja não é um lugar, não é um prédio. Observe que algumas pessoas entendem a igreja como sendo um ponto de pregação. O que é a igreja? É aquele lugar onde os crentes se reúnem. Não, esse é um prédio. O prédio não constitui igreja. O que estabelece igreja é a reunião daqueles que responderam em fé e obediência à mensagem do Evangelho e se reúnem em determinado lugar para cultuar ao Senhor, compartilhar dons no serviço de uns para com os outros, estabelecer aquilo que é ordenança, ceia, batismo, proclamar o Evangelho, desfrutar da comunhão, vivendo em amor. Isso é igreja. Em Efésios capítulo 5, verso 25, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Ele não amou um prédio, ele não se entregou por um lugar. Jesus morreu por um povo. Então a dinâmica da formação da igreja vai muito além de um prédio com uma placa denominacional, muito além de um prédio com bancos para que as pessoas sentem e possam ouvir uma pregação. No Novo Testamento tem-se pelo menos 3 figuras atribuídas à dinâmica da igreja em sua formação. A igreja é denominada pelo Senhor Jesus Cristo como um povo. Em Mateus capítulo 16, verso 18, ele disse: eu estabelecerei, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Assim, no Novo Testamento, quando se fala em igreja, se refere a esse conjunto de pessoas salvas por Cristo Jesus, que se reúne em um determinado lugar, fazendo a igreja na sua reunião e não no prédio que se reúne. A igreja, por exemplo, é descrita no Novo Testamento como sendo um edifício, uma casa cujo alicerce é Jesus Cristo. Nesse sentido, a igreja contrasta com o templo do Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento tínhamos uma formação do templo com pedras que não possuíam vida, no Novo Testamento a igreja é descrita como um templo estabelecido com pedras vivas.
Essas pedras somos nós, cada um dos servos do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, a igreja é denominada de pedras vivas. A igreja também é descrita no Novo Testamento como sendo uma noiva, que mais tarde será a esposa do Cordeiro. Quando encontrar-se com Cristo para a eternidade, teremos então o casamento perfeito. A igreja é chamada de noiva e Jesus Cristo é chamado de noivo. Em terceiro lugar, a igreja é descrita como sendo um corpo, um conjunto de membros organizados e interdependentes, do qual Cristo é a cabeça. Eu diria que nessa figura de um corpo, que advém da ilustração que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 12, ela é cabal para descrever o processo de formação da igreja que Deus estabeleceu. A igreja é um corpo, é um conjunto de membros organizados de forma interdependente. E então fazem parte desse corpo todos quantos são batizados no Espírito Santo, segundo afirma a partir do verso 12 que fizemos a leitura. O texto diz que todos nós recebemos de um só batismo, fomos batizados em um só batismo, com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E ao contrário do que alguns compreendem, o batismo com o Espírito Santo não traz consigo uma evidência externa, no sentido de uma confirmação linguística, como alguns atribuem. Quem é batizado com o Espírito Santo é alguém que fala em línguas. Não é essa a evidência das Escrituras. O batismo com o Espírito Santo recebe todo aquele que se rende a Cristo Jesus e então é selado com o Espírito Santo. Ele é introduzido no corpo de Cristo, que é a igreja, e é nesta ocasião que ele desfruta do batismo com o Espírito Santo, que é a inserção do pecador arrependido no seio da comunidade cristã, que é a igreja. É interessante destacar que na comparação que Paulo propõe nesse texto que fizemos a leitura, a igreja ganha status de um corpo, e ele usa a figura de um corpo humano. Ele aponta para a diversidade dos membros que compõem um corpo. Nós temos nariz, temos olho, temos orelha, temos pé, mão, dedos, uma junção de muitos membros que compõem o corpo. Observe que somos muitos e diferentes, mas essa diferença é provisão de Deus para constituir o seu povo, que é a igreja. O texto diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o nariz? Se todo o corpo fosse nariz, onde estaria o ouvido? E por aí segue-se. O que Paulo está destacando é a diversidade funcional que a igreja possui. Ele quer mostrar para aquela igreja que estava desenvolvendo aquele sentimento soberbo, de achar que estavam acima dos outros, que eram mais nobres pela evidência do exercício do dom que possuíam, que mesmo aqueles que não possuíam evidência alguma, que pareciam ser menos fracos, eram igualmente importantes. Apesar de não estar em evidência, de não se destacar, eram igualmente importantes. O que nós entendemos nessa formação estabelecida por Deus é a diversidade dos membros constituindo a unidade da igreja. Paulo então destaca que nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo era profeta, nem todo mundo tinha dom de curar, nem todo mundo tinha outros dons. Havia uma diversidade que constituía uma dinâmica do serviço que Deus deu à sua igreja. Então Paulo destaca essa diversidade funcional dos membros do corpo, cada um no seu devido lugar, cada um correspondendo com a sua função particular. O ouvido cumprindo a sua função, o olho cumprindo a sua função, o nariz cumprindo a sua função, e Paulo toma essa figura para apresentar como a igreja deve funcionar, como sendo o corpo de Cristo. Então por aqui podemos perceber a dinâmica da igreja. Cada membro tem o seu devido lugar. Cada crente deve ter uma área de atuação. Então pare um pouco para pensar, qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é a sua área de atuação? Porque todos igualmente possuem da parte de Deus uma deliberação para servir ao Senhor e aos irmãos em alguma área específica.
A igreja do Senhor possui essa dinâmica. Nos versos 15 a 17, Paulo mostra que a diferença, ela é funcional. Há uma variação de função que cada membro realiza de acordo com a diversidade que Deus estabeleceu. E essa diferença ou essa diversidade não exclui as pessoas, pelo contrário, essa variação na função foi Deus quem providenciou, do contrário não seria um corpo, tendo diferentes membros. Agora olha comigo o que os versos 11 e 18 afirmam. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Quem distribui funções na igreja é Deus. É Ele quem capacita pessoas a serem instrumentos, a estarem servindo em áreas diversas, tendo em vista a edificação da igreja, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos na sua jornada, na sua caminhada. Amados, cada um que recebe de Deus um dom, se tornam, mediante o Espírito Santo, membros do corpo de Cristo. Esses têm um lugar específico para servir. E entenda específico aqui como sendo uma área de atuação. Assim, por aqui nós sabemos que o corpo de Cristo não há lugar para crentes SSS, salvos, sentados e satisfeitos. Deus não chamou você para simplesmente ocupar um lugar nesses bancos e então sair ao término do culto e não cooperar e não contribuir em alguma área no seio da congregação. Deus deu a você certa capacidade para ser bênção na vida do seu irmão, para ser bênção na minha vida, assim como Ele deu a mim uma capacidade que eu estou usando agora, de transmitir a você o ensino. Eu não sou mais nobre que você, não estou acima de você, eu estou exercendo o dom que Deus me deu. Apesar de meu dom trazer consigo aspecto de evidência, porque eu estou à frente, eu não estou acima de alguém que exerce uma outra função, que não tem nenhuma evidência, pelo menos não de forma clara, para que as pessoas observem e possam atribuir os louros de recompensa e tecer os seus muitos elogios. Todos somos igualmente servos e devemos nos dispor dizendo: Senhor, qual é o meu lugar? Onde eu posso te servir? Irmãos, a igreja não é um clube social que você frequenta apenas nos fins de semana, mas sem qualquer vínculo responsável no sentido de contribuir para o bom andamento deste recinto. Não é um clube social que você paga a sua mensalidade para chegar aqui e encontrar o prédio limpo, para pagar um zelador, para chegar aqui e ter copos para beber. Eu não sou um funcionário da igreja. Eu sou um servo, como você o é. A dinâmica da formação da igreja então traz consigo a responsabilidade que todos os crentes têm de exercer uma função. Você é parte da igreja. Deus tem designado para você uma área de atuação que você precisa buscar nele. Qual é? Muitos irmãos precisam compreender tal realidade, porque há os que presumem que, uma vez que estão pagando o pastor, ele é então responsável por fazer tudo, e não é. A responsabilidade por exercer serviço na igreja é coletiva. Todos nós somos chamados a servir. Assim, para todos aqueles que se converteram sob o meu pastorado, eu faço questão de instruí-los dizendo: Deus trouxe você aqui com um propósito. Deus quer usar você. Eu não sei como e onde, mas Deus quer usar você como um instrumento para ser bênção na vida da igreja. A questão é: qual é o meu lugar? Qual é a minha área de atuação? Qual o meu lugar no corpo de Cristo? Eu diria que existem basicamente dois grupos de pessoas na igreja. Há aqueles que são participantes e há aqueles que se limitam ao status de espectadores. E aqueles que são participantes, eles se envolvem no serviço da igreja, eles têm compromisso. Mas aqueles que são espectadores,
Eles ficam de longe somente assistindo uma espécie de espetáculo providenciado por um pequeno número que se dispõe a servir, enquanto muitos estão apenas assistindo. Hoje pela manhã eu citei essa ilustração e eu repito: o serviço na igreja sendo comparado com uma partida de futebol. Observe que em uma partida de futebol temos 22 jogadores desesperados correndo atrás da bola, enquanto há uma enorme plateia que de longe só assiste, mas que não participa do jogo, no sentido de ser alguém que está correndo atrás da bola. Essa ilustração parece descrever bem o que é a igreja contemporânea, porque servos estão escassos. Não precisamos ir longe. Vamos lembrar do ano passado por essa altura do campeonato. Tivemos um culto semelhante a este, de desafio a servir na igreja. Distribuímos apostilas, dizendo: se disponha para ser um servo em algum dos ministérios o próximo ano. Então somos uma igreja com quase 300 pessoas. E para minha tristeza, apenas 11 pessoas colocaram o nome dizendo: eu vou servir o ano que vem. Parece que muitos querem ficar somente assistindo, querem ficar somente admirando, terceirizar sua responsabilidade. Irmãos, no céu haverá adoração, no céu haverá louvor, no céu haverá comunhão. Mas Deus nos deu a oportunidade de servirmos aqui como não serviremos lá. Ocasião de aperfeiçoarmos uns aos outros é aqui. De proclamar a palavra do Senhor por meio do exercício dos ministérios é aqui. É na esfera dessa vida e não posteriormente. Quanto a isso, deixe-me ressaltar duas considerações sobre pessoas estarem divididas nessas classes: participantes e espectadores. Aqueles que se encontram na posição de espectadores, pode ser porque ainda não sabem qual o seu lugar, ainda não descobriram o seu lugar, a sua área de atuação. Em segundo lugar, mesmo aqueles que são participantes podem estar mal distribuídos. Aqui é aquele aspecto de pessoas certas nos lugares errados. Pode haver pessoas certas desenvolvendo ministérios errados. Não que o ministério seja errado, mas que aquela pessoa que está desenvolvendo aquele ministério não deveria estar ali. Está porque outra pessoa está sendo negligente e não está exercendo a área de atuação que Deus deu para ela desenvolver. Seja no ensino, seja no louvor, seja em outro serviço qualquer na igreja. Por vezes a pessoa está no ministério de louvor, por exemplo, mas tem dificuldade de cantar, mas talvez poderia estar em outro serviço desenvolvendo com excelência, mas talvez esteja ali para suprir uma carência advinda da negligência de alguns que não se dispuseram para servir. Então, tomando como base o princípio dos versos 11 e 18, que é Deus quem distribui o serviço na igreja, que é Deus que distribui os dons conforme lhe apraz, deixe-me fazer algumas considerações aqui. Número 1, não é a liderança que institui qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Antes, é Deus que dispõe segundo a sua vontade. O Espírito do Senhor distribui segundo lhe apraz, a sua vontade. Então não sou eu primariamente, como pastor, que vou dizer a você onde você deve servir. Posso fazer uma consideração dizendo: talvez você poderia ser uma bênção em tal ministério, mas você deve buscar a tal confirmação diante de Deus. Eu vou porque o pastor mandou. Não é a liderança que institui qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Antes é Deus que dispõe segundo a vontade dele. O que eu e você precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos e clamar dizendo: Senhor, onde tu queres que eu sirva? Em que área eu posso ser uma bênção na vida dos irmãos? Como você, que talvez não saiba qual a sua área de atuação, eu já fui um dia. Entreguei minha vida a Cristo, estava na igreja, mas eu não sabia onde Deus queria me usar. De longe me passava pela cabeça que Deus me chamou para ser um pregador, um pastor. Eu não tinha nem ideia disso. Eu estava lá na igreja, mas eu estava clamando: ó Deus, onde o Senhor quer me usar? Eu quero ser um instrumento para a sua glória. Então, em primeiro lugar, a liderança no máximo é direcionadora no sentido de contribuir, de auxiliar você a entender quais as áreas de atuação possíveis
que você pode desenvolver um talento, um dom que Deus lhe deu. Em segundo lugar, a liderança, ela não estabelece, mas ela confirma, ela reconhece, confirma o lugar de alguém servir no seio da igreja. Ela faz isso mediante evidências externas. Quando a igreja ou a liderança observa e então avalia o desempenho, sendo essa observação munida de discernimento espiritual, que é a capacidade de fazer corretas avaliações. A segunda consideração, não é o meu desejo que determina qual o meu lugar no corpo de Cristo. Antes, é Deus que dispõe segundo a sua vontade. Há uma tentação muito grande em nós, seres humanos, de querermos estar em evidência. Então observe que aquele sentimento de soberba e orgulho, presunção da igreja de Corinto, de estarem dividindo em classes distintas, aqueles que possuíam dons em evidência, daqueles que possuíam dons que não tinha tanta evidência, parece nos atrair muito. Por exemplo, ser um pregador parece ser atraente, ter a atenção de todas as pessoas. Estar no ministério de louvor é muito atraente. Irmãos, ao longo desses 13 anos que eu tenho pastoreado, eu já vi tantas pessoas quererem entrar no ministério de louvor, até entrarem no ministério de louvor, mas que suas vozes em nada contribuíam. Era somente um desejo, mas não é o meu desejo que estabelece onde eu estarei servindo. Por exemplo, pense num camarada que tem desejo de cantar, sou eu. Escrevo, toco um instrumento ou outro, mas não me coloque para cantar. Ah, o pastor canta, o pastor está aí enrolando, o pastor sabe cantar. Quem diz isso é porque não conhece de música. Porque se conhecesse, sabe que eu não sei cantar. Mas não é o meu desejo que estabelece. Deus não me deu tal dom, tal talento. Então eu sou contente com aquilo que Deus me deu e eu quero exercer com excelência. Se fosse por mim, eu cantava de forma excelente, mas Deus não me deu isto. Então não é o seu desejo. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você precisa parar e dizer, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? É para trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, trabalhar com senhoras, trabalhar com homens. Onde o Senhor quer que eu esteja desenvolvendo um serviço para a sua glória? Amados, é claro que o nosso desejo pode indicar uma propensão quanto ao nosso lugar, quanto à nossa área de atuação. Mas em contrapartida, o meu desejo pode ter como fator motivador as funções que estão em evidência, o que é bem comum, e não um chamado de Deus. Tinha um jovem em uma igreja que eu pastoreei, que ele achava fantástico os elogios que os outros jovens teciam para o pastor dele. Rapaz, o pastor é uma bênção, não sei o que das quantas, e os jovens se reúnem e gostam demais do pastor pregando, e aquilo encheu os olhos dele. Eu quero ser pastor, quero ir para o seminário. Passou-se os tempos, e ele descobriu que não era nada daquilo ali. Era somente uma admiração pelos elogios, pelo status, por ver as pessoas dando status de nobreza ao pastor. E Deus não estava o chamando. Ele estava somente iludido com seus olhos cheios daquilo que era a evidência externa. E muitos medem o serviço ao Senhor nisso. Amados, sabe o que isso pode gerar? A ideia de eu servir onde eu quero, e onde eu quero sendo somente lugares que estejam em evidência, pode gerar um banco de membros reservas, aguardando para ocupar um lugar no corpo de Cristo. Ah, eu quero ser aquilo ali, mas já tem pessoas fazendo. Não, mas eu quero aquilo ali, eu vou ficar na expectativa. Então imagine o seguinte diálogo: ô meu irmão, como é que você está? Rapaz, eu estou bem. Você está servindo em alguma área da igreja? Rapaz, até que eu queria, mas os lugares que eu quero servir já estão todos ocupados. Você consegue imaginar isso? Em terceiro lugar, não é o desejo de terceiros que determina qual o meu lugar no corpo de Cristo. Antes, é Deus que dispõe segundo a vontade dele. Eu já tive a experiência também de alguns pais quererem, porque querem, que seus filhos exerçam determinadas funções. Ah, meu sonho é ver o meu filho pregando. Meu sonho é ver o meu filho cantando. Meu sonho... Peraí, não são os desejos de terceiros que determinam qual o lugar destes
no corpo de Cristo. É interessante que, por vezes, as pessoas olham para a espiritualidade que alguém tem e presumem que a espiritualidade de alguém a habilita para determinadas funções, quando às vezes não é para aquela função que Deus chamou. Rapaz, fulano dá certinho para fazer isso aqui, porque é uma pessoa de Deus, é uma pessoa... Peraí, é uma pessoa de Deus, tudo bem, mas será que este é o lugar que Deus quer usar tal pessoa? A conclusão que podemos traçar até aqui é que cada crente tem um lugar, cada crente tem uma área de atuação no corpo de Cristo, mas a questão ainda permanece: como identificar qual é o meu lugar? Nós já vimos que não é a liderança que determina, não é o meu desejo, nem o desejo de terceiros. Então, o que é que determina o meu lugar no corpo de Cristo? Onde Deus quer me usar? E eu quero apresentar aqui algumas pistas no que diz respeito à identificação da minha área de atuação, do meu lugar no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, eu diria: dependa de Deus para o direcionamento. Coloque-se diante do Senhor em sinceridade, dizendo: ó Deus, o Senhor tem um propósito em minha vida junto à igreja. Não existe fé cristã sem igreja. E não entendo igreja como sendo prédio, a dinâmica da formação. Ele estabeleceu a igreja tendo em vista o serviço, o aperfeiçoamento de uns para com os outros. Então, você precisa de mim e eu preciso de você. Precisamos uns dos outros. E eu gosto sempre de lembrar: se eu perder um olho, eu deixarei de enxergar? Sim ou não? Se eu perder uma mão, eu estou impossibilitado de tocar um teclado? Sim ou não? Estou não. Eu estou limitado, mas impossibilitado? Não. Dá para tocar com uma mão. Se eu perder um olho, eu estou limitado, mas eu posso enxergar com o outro. Só que o olho que eu tenho vai ter que se desdobrar para fazer também a função do outro. Quando alguém perde a visão, deixa de viver? Sim ou não? Mas vai desenvolver outras técnicas para suprir a carência da falta de visão, não é verdade? A audição, o tatear. É isso que acontece na igreja. Ela é composta de muitos membros. Quando um membro deixa de exercer a sua função, outros membros têm que se desdobrar para poder suprir aquela carência. E aqui está o problema: é que somos uma igreja, um corpo com muitos membros, mas poucos estão funcionando. Limita-se a um número pequeno, que tem que se desdobrar para suprir a carência que outros membros deixam de fazer. Esses dias eu tive um exemplo claro. Rapaz, semana passada foi uma luta. Eu estudando aqui, preparando, e daqui a pouco correndo para espanar aqui, e tendo que limpar uma sala, coisa e tal, e depois vieram outras pessoas ajudar, a gente quase não termina. Mas rapaz, essa semana vieram umas guerreiras aí. Meu amigo, não foi 40 minutos, deixaram essa igreja um brinco brilhando, que meu amigo, Erivão, o padrão está ficando alto aqui, meu irmão. Quando você voltar aí de férias, o negócio está difícil. Incrível! A união faz a força. Os adolescentes hoje à tarde, rapaz, para lá e para cá, estava cheio aqui. Leia chegou com outros adultos, mas quando chegou aqui as coisas já estavam tudo encaminhadas. Mas quando tem poucos, sofrem. Você entende quanto você é importante? Quando fazemos uma convocação, quando fazemos uma campanha, quando estabelecemos os ministérios para serem organizados e desenvolvidos, como a sua contribuição é importante? Somos igualmente importantes. E quando não nos dispomos, nós deixamos de suprir essa carência. Segunda observação: enquanto você não descobre qual é a sua área de atuação propriamente dita, sirva de alguma forma. Só não fique parado esperando Deus falar ao seu ouvido. Aqui é o que podemos chamar de explorando as possibilidades. Se Deus trouxe você aqui, lembre-se, Deus tem um propósito e quer usar você. Então se disponha, não fique parado,
comece a servir nas áreas diversas. Por vezes, à medida que alguém vai servindo, vem o direcionamento de Deus, confirmando a área que Ele deseja que a pessoa sirva. É interessante destacar que Paulo e Barnabé em Antioquia, o texto diz que eles se reuniram ali por 1 ano servindo ao Senhor. Em Atos 13, verso 1, Lucas narrando diz que havia naquela igreja profetas e mestres, e no versículo seguinte Lucas diz que, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eles foram chamados, e antes de serem chamados, eles estavam servindo. Conheço um jovem que, recém-convertido, procurou o pastor e disse: pastor, o que eu posso fazer aqui? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero contribuir com alguma coisa, me arruma um lugar aí para eu servir. E essa dinâmica deveria estar no nosso coração. Aqui eu quero destacar que eles ficaram 1 ano servindo a Deus naquela igreja. Então Deus os chamou, confirmando a área de atuação deles, de Paulo e Barnabé, que era a área missionária. Então, se você é novo convertido e ainda não sabe qual é a sua área de atuação na igreja, saiba que, à medida que você vai servindo, você vai se dispondo, Deus pode mostrar a você qual a área de atuação. E Ele pode surpreender você como me surpreendeu e tem surpreendido muitos, que não sabiam, mas posteriormente Deus lhes mostrou. Em terceiro lugar, desfrute de uma comunhão plena na presença do Senhor. Amados, essa foi uma marca destacada, por exemplo, na instituição dos diáconos em Atos capítulo 6. Eles eram homens cheios do Espírito Santo, pessoas de comunhão. Então tenha comunhão plena com o Senhor. Tenha uma boa reputação, como aqueles homens que foram diáconos tinham. Tinham boa reputação, eram cheios de fé, cheios do Espírito Santo, e por isso foram encarregados de exercer o diaconato, de contribuir no serviço da igreja. Em quarto lugar, submeta-se ao propósito de Deus para a sua vida. Esteja disposto a aceitar o que Deus tem preparado para você. Nós precisamos compreender que cada área de serviço ao Senhor é igualmente importante. Seja o exercício de algo que está em evidência, seja algo que está distante dos olhos, oculto dos olhos das pessoas, mas de fato se constitui contribuição diante de Deus. Em quinto lugar, ouça outras pessoas para confirmação. Deus costuma usar pessoas para confirmar o propósito dele em nossas vidas. E nós podemos observar isso às vezes nos comentários, nas opiniões de outras pessoas, que ao observar nossa propensão, eles indicarão onde podemos servir, e aqui está o reconhecimento da igreja. Deus geralmente usa membros mais maduros no corpo de Cristo para então direcionar aqueles que ainda não têm entendimento da área que vão atuar. Em sexto lugar, esteja disposto a fazer sacrifícios. Servir ao Senhor, por meio da igreja, requer de nós sacrifícios. Muitas vezes, irmãos, antes de o Senhor nos colocar em uma posição, Ele quer que valorizemos, Ele quer nos testar, para saber se de fato o nosso coração está nele. E por vezes Ele vai chamar você que é muito ocupado ou muito ocupada. Alguém já disse que Deus não chama desocupado. Os discípulos estavam trabalhando quando Jesus os chamou. Não eram vagabundos, estavam pescando, Mateus coletando imposto. Todos eles estavam ocupados quando Jesus os chamou. Então, no seu serviço secular, já é um serviço para Deus. Mas no ambiente da igreja, da congregação, você ainda tem uma responsabilidade que vai além do seu serviço secular. E pode ser um instrumento para o aperfeiçoamento dos santos aqui. Em sétimo lugar, observe a necessidade da igreja. Como você poderia suprir certa necessidade? Você observa certa carência. Você sabe que tem aquelas pessoas que veem, essa igreja não tem isso, essa igreja não tem aquilo, as pessoas não fazem isso, as pessoas não fazem aquilo, e geralmente quem reclama também não faz nada. Observe as necessidades. Está faltando isso, está faltando aquilo, pois faça, contribua, dê a sua parcela. O que a igreja está precisando? Em oitavo lugar, busque conhecer as áreas de atuação
para o exercício do serviço ministerial. Para melhor desempenho do serviço cristão, esta igreja, a Igreja Batista de Remanso, ela tem estabelecido ministérios. O que são ministérios? Ministérios são departamentos em que os seus componentes realizam funções para o melhor andamento da organização da igreja. Dividimos a igreja em ministérios e então estabelecemos líderes que têm subordinados e esses ministérios então dão a sua parcela de contribuição. Temos ministérios de casais, departamento infantil, superintendência da escola bíblica, ministério de evangelistas, diaconato, ministério de oração, ministério de missões, o ministério de pessoas que estão servindo na cozinha, departamento de eventos e outros ministérios, que quando todos se unem, cada um fazendo a sua função específica, é simplesmente fantástico. O problema é quando um ministério deixa de exercer a sua função e então nós temos uma deficiência simplesmente terrível. Outros vão pagar. E, por exemplo, um exemplo clássico, trabalhando com os jovens. Os líderes dos jovens esse ano falharam muito. Os jovens marcaram programação e os líderes dos jovens, quem sabe onde estavam? Não podemos. É o que acontece? Os jovens não puderam realizar algumas programações porque os seus líderes não estavam presentes. Logo, os jovens sofreram a pena, porque se organizaram, planejaram, mas não puderam corresponder com o plano. Por quê? Porque na sua liderança houve falha. Então você entende a importância de você assumir um compromisso e ser responsável com o ministério que você exerce? Quando alguém deixa de exercer, quando o ministério deixa de ser atuante, outros servos vão sofrer a pena pela falta de organização e compromisso. Assim, observe que temos ministérios diversos aqui. Ministério de louvor, ministério de eventos, tesouraria, comissão de contas, professores, ministério de casais, departamento infantil. O que você precisa fazer? Você precisa observar o exercício desses ministérios e orar ao Senhor, pedindo a Ele direção sobre qual área você vai estar participando durante o próximo ano. Irmãos, a direção de Deus é imprescindível para que essa igreja seja edificada por meio do serviço na contribuição de cada um de nós, porque juntos somos mais fortes. Um corpo possui vários membros. E então, uma vez servindo em um dos ministérios da igreja, vista a camisa. Se comprometa de forma responsável. Lembre-se que você está servindo ao Senhor e não a homens. É a Deus que você está fazendo. Eu estava conversando com uma irmã essa manhã, e a irmã dizendo assim: eu levanto cedo e faço o café da manhã para o meu marido. Eu tenho funcionária lá em casa, mas eu vou e lavo a louça, lavo o prato, lavo a xícara do meu esposo. Eu não quero que a minha funcionária lave. Eu quero lavar, porque eu quero agradar a Deus e ser uma bênção para o meu marido. Que visão fantástica! Ela diz: eu não reclamo de lavar, sabe por quê? Porque eu faço para Deus. Que visão fantástica dessa irmã. Nós precisamos ser assim. Está difícil, parece que me deixaram sozinho aqui, ou estou quebrando cabeça com o professor, todo sábado tem que estar aqui na EBEC, ou na escola dominical, é para Deus, eu vou fazer, é como ao Senhor, não aos homens, então eu devo ter compromisso. Veja o que Paulo disse: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Colossenses 3, versos 23 e 24. Eu concluo dizendo: permaneça firme, sempre disposto no serviço do Senhor. Hoje nós estamos disponibilizando uma apostila contendo as descrições dos ministérios que nós exercemos aqui. A apostila está aqui. Não vai ser distribuída de forma aleatória. O desafio é: Deus quer usar você o ano que vem. Onde você estará servindo? Nessa apostila você pode identificar os muitos ministérios. Rapaz, eu acho que eu posso servir aqui. Eu acho que eu posso servir aqui. Eu acho que eu posso dar minha contribuição aqui. Então, no final da apostila tem um formulário que você vai preencher. Eu, fulano de tal, gostaria de servir em tal ministério durante o ano de 2017.
Então nós vamos recolher as fichas que devem ser entregues até a próxima quarta-feira à irmã Conceição. E então no dia 4 de dezembro nós faremos a nossa eleição ministerial. Aí deixe-me apontar para vocês algumas dicas no que diz respeito às áreas de atuação que você pode estar exercendo. Em primeiro lugar, alguns são chamados a proclamar a palavra de Deus, outros são chamados a um ministério de serviço, outros são chamados para a área de ensino, outros são chamados para o ministério exclusivo de incentivo, exortação. São pessoas que estarão visitando, são pessoas que estarão animando outros que se encontram desanimados. Alguns são dados os meios para serem uma bênção financeira para outros, é a contribuição. Mas essa é uma área que alguns desconhecem como sendo uma função dada por Deus. A Bíblia diz: o que contribui, o faça com liberalidade. Contribuição é uma forma de servir na igreja. Todos nós contribuímos, mas tem alguns que Deus deu o dom da liberalidade. Então vão se dispor e com suas contribuições vão sustentar a obra de Deus que o Senhor nos tem conferido. Alguns são chamados para liderar e administrar a obra. Temos uma diretoria administrativa que você pode ser um secretário, uma secretária, um diretor de patrimônio ou outra área específica dentro da diretoria administrativa. Alguns são chamados para exercer o cuidado, é o dom de misericórdia que as Escrituras descrevem. O que eu e você precisamos dizer é: eu estou à disposição. Precisamos ter a mesma atitude de Isaías quando disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Por vezes, amados, Deus não usa o talento ou a pessoa mais qualificada, mas Ele usa aqueles que se dispõem a servir. Então, diante disso, envolva-se na obra da igreja da qual você faz parte. Esteja sempre disposto para servir no trabalho da igreja. Em suma, nós poderíamos responder à questão: qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Da seguinte forma: meu lugar é aquele que Deus tem designado para que eu seja um instrumento usado por Ele, de modo a contribuir para a edificação do corpo em uma interdependência com os demais membros. Você na sua área e eu na minha, de forma interdependente. Então, se Deus tem falado ao seu coração e você deseja servir o próximo ano, nós vamos estar orando ao Senhor e ao término você pode se dirigir aqui à frente, pegar uma dessas apostilas, ler, orar ao Senhor, assinar o formulário e então entregar à secretaria da igreja para estar servindo durante o próximo ano, se o Senhor nos permitir. Amém? Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor. Te louvamos pela sua palavra, lida, explicada, considerada. Imploramos que o Senhor abençoe a sua igreja, Senhor. Obrigado por este ano que já estamos caminhando para o fim. Alguns ficaram pelo caminho, Senhor, com o compromisso que assumiram de te servir. Outros estão cansados, mas firmes. Estão chegando ao término do exercício ministerial que se comprometeram para este ano. Talvez alguns com o pensamento de: eu preciso de férias. Ah, Senhor, revigora tal pessoa para o entendimento de que o serviço dela é muito importante para o bom andamento da sua obra. Enche o coração de vigor, Senhor, e de desejo, de disponibilidade para estar servindo em alguma área de atuação no serviço no próximo ano. Abençoe o nosso povo, Senhor, que sejamos bênção na vida uns dos outros, que o Senhor revele a cada um de nós as áreas específicas que o Senhor tem separado e estabelecido para estarmos servindo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.